Fala galera, professor Ramon Gadelha, para a gente dar início no curso de genética a um assunto muito importante para as suas provas, para a sua vida, que é tipo sanguíneo ou tipos sanguíneos, porque não só existe um tipo sanguíneo, tá? Quando a gente fala que você é A positivo, a gente está falando de dois tipos sanguíneos, o sistema ABO e do fator RH. Ramon, existem outros? Existe sim, tá? A gente ainda vai falar de um terceiro tipo, que é o sistema MN. Mas, nessa aula de agora, a gente vai focar no sistema ABO. E eu já dizendo para vocês, galera, é importante sim você saber seu tipo sanguíneo. Imagina, galera, que se você precisar de uma transfusão e colocar um sangue que seja incompatível com o seu, óbvio que você vai acabar morrendo. Por quê? Porque vai haver um processo ali que a gente chama de aglutinação. As hemácias vão se emaranhar toda, o sangue vai coagular e você, obviamente, vai acabar morrendo. Antigamente, galera, nas guerras, quando o cara era baleado, estava lá no campo de batalha, o cara precisava fazer uma transfusão, estava perdendo muito sangue. E o cara precisava fazer uma transfusão rapidamente. E aí, muitas vezes, a turma não sabia, fazia qualquer tipo de transfusão e o soldado lá, a pessoa acabava morrendo mesmo assim, porque acabava transferindo sangue que era incompatível com o seu, com o dele no caso. E aí, obviamente, se você não tiver esse conhecimento, você vai estar mal. Inclusive, no caso das mulheres durante a gestação, ela precisa fazer um acompanhamento e saber qual é o seu tipo sanguíneo, saber qual é o do seu marido ou da pessoa, do pai, da criança. E aí, galera, se houver uma questão aí de incompatibilidade quanto ao fator RH, é necessário que haja uma intervenção, uma injeçãozinha para aplicar uma substância para destruir algumas hemácias do bebê logo após o parto, porque senão, mais na frente, ela vai ficar sensibilizada e isso pode trazer danos, prejuízos para a próxima gestação. Então é importante a gente saber o tipo sanguíneo, certo? Ramon, é melhor ser do tipo sanguíneo A ou do tipo sanguíneo B? Galera, quanto a isso, não existe quem é melhor ou quem é pior. Inclusive, muita gente acha, sofreu uma mutação é melhor ou é pior. Não existe isso. O que vai determinar se é melhor ou pior são as condições ambientais. Para o tipo sanguíneo, galera, de uma forma geral, não existe bom ou ruim. Ramon, mas eu sou receptor universal, eu posso receber de todo mundo. Isso daí, galera, do ponto de vista biológico, isso não vai trazer nenhuma vantagem ou desvantagem para você. Tá? É importante sim que a gente tenha consciência de que os bancos de sangue, de uma forma geral, necessitam estar abastecidos, porque a hora que você precisar, seja lá qual for o seu tipo sanguíneo, você vai ter mais facilidade de encontrar. É claro que existem sim tipos sanguíneos que são mais comuns na população e isso vai variar também de região para região. O importante é a gente ter essa consciência de que doar sangue é um ato importante e que pode sim salvar muitas vidas. Como eu falei para vocês, Landsteiner, ele descobriu, junto com seus colaboradores, que existiam substâncias, lá no século XX, esse estudo iniciou, que existiam substâncias que estavam presentes na membrana das hemácias, galera. E essas membranas, quando tinha um determinado tipo de substância, ela era incompatível com outra hemácia que tinha outro tipo de substância. E aí foi quando ele chamou essas substâncias de aglutinogênios, que hoje a gente sabe que são carboidratos, são glicocálides, são oligosacarídeos presentes na membrana dessas hemácias. Ramon, deixa isso mais claro, vem para cá para o slide. Hoje a gente sabe que nas hemácias existem substâncias diferentes na membrana. E aí a gente pode ter 4 variedades para o sistema ABO. Se ela tiver a substância que ele chamou do tipo A, ou aglutinogênio A, então ela seria do tipo A. Eu coloquei aqui representado por essas estruturazinhas aqui azulzinhas. Se for do tipo B, ela tem uma estrutura do tipo B. É um aglutinogênio do tipo B. Ramon, e se ela tiver as duas, do tipo A e do tipo B? Significa que nesse caso ela é AB. E se ela não tiver nenhuma, ela é do tipo O. Geneticamente falando, galera, a gente sabe que o sistema BO é um caso de polialelia, de alelos múltiplos, que nesse caso a gente não só vai ter o Azão e o Azinho, 2 variações alélicas. Nesse caso aqui do sistema BO, a gente tem 3 variações alélicas. A gente tem o alelo IA, o IB e o Izinho em uma população, onde o alelo IA ele é codominante com o IB. Então, nem IA domina o IB, nem o IB domina o IA. Mas esses dois daqui, eles dominam o Izinho. Beleza? Então, nesse caso aqui, eu teria o que a gente chama de codominância. E o alelo IA e o IB
com o Izinho, eles apresentam uma dominância completa. Onde o tipo A, ele vai ter a substância aqui, ó, do tipo A. Como é o nome dessa substância? É um aglutinogênio, tá? Ou aglutinógeno, é a mesma coisa. E aí, geneticamente falando, galera, lembra, a gente tem que ter sempre um alelo do pai, um da mãe. Então a gente tem que ter sempre dois alelos. Então o genótipo do tipo A, ou o cara vai ser homozigoto, IA, IA, ou ele vai ser IA, Izinho. Porque nesse caso aqui, ó, o IA ele domina o Izinho. Nesse caso, a pessoa vai expressar o fenótipo, o aglutinogênio do tipo A. Beleza? Se ele for do tipo B, aí a pessoa vai ser o quê? IB, se ele for homozigota, ou então ele vai ser do tipo IB, Izinho. E aí, nesse caso, o aglutinogênio que ele vai apresentar não é do tipo A, é do tipo B. Agora, se a pessoa for do tipo AB, ou seja, se ela tiver os dois tipos de aglutinogênios na membrana de suas hemácias, aí a pessoa vai ser do tipo AB. Geneticamente falando, esse cara ele vai ter tanto o alelo para o IA quanto o alelo para o IB. Ou seja, olha que interessante. IA e B, eles são codominantes. Então, nesse caso, a gente vai ter que ter uma expressão das duas características, certo? Tanto o carboidrato, a característica A, quanto o B também. E para CO, Ramon? Para CO, nesse caso, a pessoa tem que ser totalmente o quê? Recessiva. Então, para CO, você só vai expressar essa característica se for em dose dupla. Só que tem uma questãozinha que já já a gente volta a falar sobre o tipo O. Beleza? Tranquilo até agora? Galera, olha para cá agora. Galera, vê só, essa tabela, ela é o que tem de mais importante em sistema BO. Se você entender o que está aqui, você vai matar qualquer questão, galera. Aí é só uma questão mais de atenção. Presta bastante atenção, fica ligado em mim, vê. Quanto aos fenótipos, a gente já sabe que o cara pode ser do tipo A, se ele tiver o aglutinogênio A. Ele pode ser do tipo B, se ele tiver o aglutinogênio B. Do tipo AB, se ele tiver ambos os aglutinogênios. Ou ele pode ser do tipo O, se ele não tiver aglutinogênio nenhum, ok? Massa. Só que quando a gente fala em aglutinogênio, a gente está falando naquela estrutura que está lá na membrana da hemácia, beleza? Então, o aglutinogênio ou aglutinógeno do tipo A é chamado de aglutinógeno A. Se ele for do tipo B, adivinha o nome que vai ser? Vai do tipo B. Se for AB, Ramon, como é o nome? Ele vai ter tanto o aglutinógeno A quanto o B. Ele vai ter ambos. Massa. E se for, aí ele não tem aglutinógeno nenhum, beleza? Então, botei aqui a ausência. Quando a gente fala em aglutinina, galera, aí eu queria trazer esse conceito para a gente poder assimilar bem isso. Veja, se liga. Lá em imunologia, quando a gente tem uma reação imunológica que desencadeia na gente a formação de anticorpos lá pelos linfócitos B, o que é que a gente produz? Proteínas chamadas de anticorpos. Aqui é mais ou menos parecido esse processo. Quando a gente entra em contato com um tipo sanguíneo que não é compatível com o nosso organismo vai produzir anticorpos também. Só que nesse caso, galera, o anticorpo, ele vai reconhecer o corpo estranho, só que para o sistema BO, esse anticorpo, ele é chamado de, olha aqui, ó, esse cara vai ser chamado de aglutinina. E o aglutinogênio, ou seja, a estrutura que está lá na membrana da hemácia, o carboidratozinho que está lá, nesse caso, ele é chamado de antígeno, tá? Então, falou em antígeno, eu estou falando em aglutinogênio. Ramon, não entendi ainda não. Olha, galera, vê, presta atenção. Se eu sou do tipo A e entro em contato com o tipo sanguíneo B, o tipo sanguíneo B, para mim, é uma novidade, é um corpo estranho. Aí o nosso organismo começa, corpo estranho, corpo estranho. E aí o meu organismo começa a produzir o anticorpo contra o B. Veja, eu sou do tipo A, eu tenho o aglutinogênio A, eu tenho o antígeno A, massa. Mas se vir um antígeno B, ou seja, o aglutinogênio B, ele para mim é estranho. E aí a gente vai produzir um anticorpo, uma aglutinina contra o B. Então veja, se a pessoa é do tipo A, ela vai produzir uma aglutinina contra quem? Contra ela mesma? Não, ela vai produzir contra o B, ou seja, o anti-B. Se ela é do tipo B, ela pode produzir um anti-B, ou seja, contra ela mesma?
Não. Então ela vai produzir quem? Contra o estranho a ela, que é o A. E se a pessoa for AB? Se ela tiver tanto o aglutinogênio A quanto o aglutinogênio B. Ou seja, se ela tiver ambos os antígenos, ela vai produzir anticorpo. Se ela produzir anti-A, ela vai se destruir. Se produzir B, também. Então, nesse caso, ela não produz anticorpos. Ela não produz aglutininas. Já o cara que é do tipo O, aí nesse caso, como ele não tem corpo estranho, aí veja, se ele não tem corpo estranho, quem chegar para ele é um corpo estranho. Eu não tenho um antígeno. Quem chegar para mim vai ser estranho. Então, se chegar um A, ele vai produzir um anti-A. E se chegar um B, ele produz um anti-B. Então, nesse caso, ele vai produzir ambas as aglutininas. Tá? E aí, quando a gente fala de corpo estranho, produção de anticorpo, na verdade, o que acontece, galera, é uma reação que a gente chama de aglutinação. Aglutinar nada mais é do que unir. Tá? Então, quando a gente tem o processo de aglutinação ou isoaglutinação, nada mais é do que o quê? Você tem uma hemácia, certo? Que entrou em contato contra um corpo estranho, contra algum tipo sanguíneo que não é compatível. Você vai produzir esses anticorpos e aí o que é que acontece nesse caso? Esses anticorpos, essas aglutininas, promovem uma união, vamos dizer assim. As hemácias começam a se emaranhar, vai formando uma espécie de um coágulozinho e aí a gente tem um sangue que foi coagulado, que foi aglutinado. Então cuidado para não confundir esses três conceitozinhos, galera. Veja, o aglutinogênio nada mais é do que o carboidrato, a substância que está na membrana, beleza? Que pode ser reconhecida ou não como corpo estranho. A aglutinina, tá? O segundo conceitozinho, é o que a gente chama de anticorpo, certo? É o que vai reconhecer o cara, dizer assim, opa, você é um corpo estranho, vou lhe destruir. E a aglutinação nada mais é do que a reação entre dois sangues que são incompatíveis, beleza? Então cuidado com esse conceito. Aí pensa comigo, galera, vê, pensa comigo. O cara é do tipo sanguíneo O, preste atenção. Vamos transferir esse conhecimento para aqui, vamos para a prática. Estou falando agora de transfusão sanguínea. O cara é do tipo O. Você concorda comigo que o tipo O, ele pode doar sangue para ele mesmo? Pode, tá? Porque existe compatibilidade. O cara, ele vai doar sangue para alguém que tem o mesmo tipo de sangue? Pode, sem problema. Da mesma forma, o A pode fazer isso para ele mesmo, o AB para ele mesmo e o B para ele mesmo. Sem problema nenhum, porque são iguais. Ok. Agora vem o detalhe, galera. Se o cara, presta atenção, se o cara pegar e doar o sangue, o cara é A, eu sou do tipo sanguíneo A, e vou doar para alguém que é do tipo B. Isso aqui pode acontecer? Não, por quê? Porque o A, ele tem um aglutinogênio A. Quando chegar no B, o B vai dizer, ei, te conheço de onde? Sai daqui, corpo estranho, corpo estranho. Aí ele vai produzir o anti-A. Então isso aqui não poderia acontecer. Da mesma forma que o B não pode doar para o A. Pensa comigo, o A pode doar para o O? Também não. Por quê? Porque se o A entrar em contato com o O, como o O ele não tem aglutinogênio nenhum, quem chegar para ele vai dizer, ei, corpo estranho, não te conheço, sai daqui, não te quero. E aí o que é que acontece, galera? Ele começa a produzir anticorpos. Se for o A, ele vai produzir o anti-A. Se for o B, ele vai produzir o anti-B. E se for o AB, aí ele produz os dois. Então, nesse caso daqui, ó, ninguém pode doar para o O, beleza? Então, o O, ele não pode receber sangue de ninguém que não seja dele mesmo, tranquilo? Agora, vê que coisa linda. O O pode doar para o A? Pode. Por quê? Porque o O, ele não tem aglutinogênio. Então, se eu tirar sangue de uma pessoa que é O, mandar para uma pessoa que é A, ele vai dizer, oxe, beleza, pode vir, tu não tem corpo estranho, tu não tem aglutinogênio, então pode vir, você é bem-vindo. Da mesma forma, isso acontece para o B e para o AB. É por esse motivo que o O, ele é chamado de quê? Ele é chamado de doador, o que, galera? Doador universal. Já o AB, ele tem os dois aglutinogênios. Mas o AB, ele produz aglutinina anticorpo? Não. Como ele não produz nenhum anticorpo, ele pode receber do A, do B e dele mesmo. Logo, o AB, ele é o quê? Ele é chamado de receptor universal. Na verdade, galera, ser doador ou ser receptor universal depende também de outros fatores sanguíneos, como é o caso do tipo do fator RH, se é positivo ou negativo, que a gente vai falar mais pra frente. Mas para o sistema ABO, o O é o doador, o AB é o receptor. Então, transferindo isso que a gente viu para a tabela, vem para cá.
O A, ele pode doar para quem? Para ele mesmo e para o AB, que é o receptor universal. O B, ele pode doar para ele mesmo e também para o AB, que é o universal. O AB, ele pode doar para quem? Só para ele mesmo. Beleza? Já o O, galera, ele é o doador universal, mas ele só pode doar para quem? Desculpa, ele é doador universal, então ele pode doar para quem? Para todo mundo. Para o A, para o B, para o AB e para ele mesmo. Já o A, ele pode receber de quem? Ele pode receber dele e de quem pode doar para ele. Quem é que pode doar para ele, que é doador universal? O O. Então ele pode receber tanto do A quanto do O. E o B, ele pode receber do B e do O, que é o doador universal. O AB, dele mesmo, do A, do B e do O, uma vez que o AB é o receptor universal. E o O pode receber, galera, apenas dele mesmo. Beleza? Quanto aos genótipos, a gente já viu. O cara que é A, ou ele vai ser... Lembrar que os alelos para o sistema sanguíneo ABO, a gente tem 3 alelos, polialelia. IA, IB e Zinho, onde IA e IB, ele é o que, galera? Eles são codominantes. E ambos, IA e B, vão dominar sobre o Izinho, beleza? Genótipo do A, IA e A, ou IA e Zinho, se ele for heterozigoto. Do B, IB e B, no caso de homozigose, ou IB e Zinho, se ele for heterozigoto. Do AB, ele pode ser IA e B, e do O, Izinho e Zinho. Ou seja, o O, ele é recessivo, ele só vai se expressar se tiver em dose dupla, beleza? Galera, quanto a essa questão que a gente acabou aqui, só pra gente fixar ainda mais, o O, ele pode o que, galera? Doar para ele mesmo, para o A, para o AB e para o B. Ele é o que? O doador universal. Já o A pode doar para ele mesmo e também para o AB. O B pode doar para ele mesmo e para o AB. O AB, ele pode receber de todo mundo, inclusive dele. Ou seja, ele é o receptor universal. E isso é muito importante, galera, para questões quando se fala em transfusão sanguínea. A gente vai responder uma questão que inclusive caiu no Enem, que envolve esse conceito aqui de transfusão, beleza? Olha só que detalhe interessante. Fenótipo Bombém ou falso O. Galera, o fenótipo Bombém é o seguinte, também chamado de falso O. É quando a pessoa ela tem um genótipo para o A, para o AB ou para o B, mas ela se comporta como se fosse O. Ramon, como é que isso acontece? É porque é o seguinte, galera. Para a gente produzir o aglutinogênio A lá na membranazinha, ou o aglutinogênio B, ou produzir ambos, a gente precisa de um precursor. Certo? A gente precisa de um precursor para produzir esses caras. E esse precursor é outro gene envolvido. Que gene é esse, Ramon? É o gene H. Se o cara for dominante, homozigoto ou heterozigoto, esse precursor, ele pode produzir qualquer tipo de aglutinogênio. Então ele pode produzir o A, o B ou AB, dependendo do genótipo para o sistema ABO. Se o cara for, por exemplo, Hzão, e ele tiver IAzinho, opa, IAzinho é para o A, ok. E ele tem um Hzão, então ele tem um precursor. Então esse cara pode garantir a produção do aglutinogênio A. Aí ele vai ser tipo sanguíneo A. Ou seja, se a pessoa for assim, a pessoa vai garantir a expressão do sistema BO. Agora, se a pessoa for assim, Hzinho recessivo, ele não vai conseguir ter o precursor. Se não tem o precursor, por mais que você tenha o gene para A, B ou AB, o precursor, ele não existe, então não tem como você expressar esse cara. E aí o que acontece? Você não vai expressar aglutinogênio, consequentemente você vai se comportar como se fosse um O. Só que nesse caso ele é chamado de falso O, porque você tem um gene para qualquer um desses casos aqui, porém ele não está se expressando. É isso que é chamado de fenótipo Bombém. Ramon, ficou confuso. Vamos clarear as ideias. Galera, vê, de novo. Se o cara tiver um Hzão, seja você homozigoto ou heterozigoto, mas tiver um Hzão, um alelo dominante, para esse precursor, e tiver qualquer um dos outros genótipos, IA e B, IA e B ou Izinho, observa que eu botei IA tracinho, porque nesse caso aqui não interessa se o cara é IA ou IA Izinho. Portanto, que você tem o IA para o genótipo do tipo, para o fenótipo do tipo A, do tipo B, do tipo AB e do tipo O. Se você tiver qualquer um e você tiver o precursor,
esse do sistema BO, esse genótipo do sistema ABO vai se expressar, beleza? Agora, galera, vê. Eu estou garantindo, nesse caso aqui, a formação do aglutinógeno, beleza? Agora, vê só. Para ficar mais didático, é como se fosse mais ou menos o seguinte. Imagina uma casquinha de sorvete fosse o precursor. Esse precursor aqui, você só produz essa casquinha se você tiver o que, galera? Esse genótipo dominante, Hzão. Se você tiver a casquinha, aí pode chegar o quê? Pode chegar o sorvete. Quem seria o sorvete? Seria o sistema BO. Vamos supor que eu esteja falando aqui do sorvete do tipo A. Aí ele produz, se encaixa lá, tá tudo certinho, ok, produzir o aglutinogênio. Agora, se o cara for Hzinho, recessivo, o que é que acontece? Por mais que você tenha qualquer genótipo desse, esses caras daqui não vão conseguir se expressar, porque você não tem o precursor. Ou seja, é como se você produzisse a bola de sorvete, tá aqui a bola, mas você não tem a casquinha. Ou seja, ele não vai se expressar, o sorvete vai ficar aí. Então, nesse caso, você não tem a expressão dessa característica. Aí, nesse caso, a pessoa vai se comportar como o quê? Como um O. Por quê? Porque ela não produziu nenhum aglutinogênio. Nesse caso, é chamado de falso O. Ficou claro isso, galera? Tranquilo? Esse caso aqui, em que você... Presta atenção, eu tenho dois genes envolvidos. Ó. Esse é um gene, esse cara aqui é outro gene. O gene do precursor e o gene para o sistema BO. Beleza. Observa que o Hzinho, ele inibe a expressão de qualquer um desses. Quando isso acontece em genética, já começa a entender o que é epistasia. Epistasia é quando um gene, ele inibe outro gene. Como eu tenho aqui um Hzinho recessivo, a gente chama isso de epistasia recessiva. Mas a gente vai ter uma aula somente sobre isso também. A gente chama isso de interação gênica. Por que interação gênica? Porque é um gene interagindo com o outro, para determinar a expressão desse outro gene. Beleza, galera? Tranquilo? Outro conceito importante, galera, e aí eu vejo muita gente confundindo isso daqui. Tá? Já vi várias questões de prova, inclusive caiu isso aqui no Enem e muita gente errou a questão porque não se ligou nos conceitos básicos. Presta atenção, galera, vê. Imagina que você é uma pessoa, chegou aqui você, essa pessoa aqui, você vai doar sangue e você não sabe se seu tipo sanguíneo é A ou B. Eu quero descobrir qual é meu tipo sanguíneo. Como é que é feito isso? Vê. Você pega o sangue daquela pessoa, coloca uma gotinha em uma plaquinha, outra gotinha em outra plaquinha lá de vidro. Ok, numa lâminazinha lá de vidro. Nessa primeira plaquinha, eu vou colocar o soro anti-A. Como assim, Ramon, o soro anti-A? É o cara que produziu anti-A, só que eu extraí somente os anticorpos. No caso, anticorpo anti-A. Então, quem é que produz anti-A, galera? Quem é que produz? É o cara que é quem? O cara que é B. Concorda comigo? O cara que é B é o que produz o anti-A. Ou então, o cara que é O, ele também produz anti-A. Concorda comigo? E o cara que é anti-B? O cara que é anti-B foi o cara que era A, ok, que produziu anti-B. Ou então ele era O e também produziu anti-B. Beleza. Só que pra gente, o que me interessa nesse momento é o anti-A e o anti-B. Então eu extraí desse sangue somente os anticorpos, anti-A e anti-B. Beleza. Vou pegar o anti-A, vou jogar aqui nessa plaquinha. Vou pegar o anti-B, vou jogar nessa plaquinha. Observa aqui, essas gotinhas vieram desse indivíduo, beleza? O que é que acontece? Vê, se o anti-A, ele reagir com o tipo A, aglutinar, observa que o sangue aglutinou, galera. Estava assim, ele aglutinou. Se ele aglutinou, se teve reação, é porque o anticorpo anti-A, ele reconheceu o A e aí reagiu. Qual é o tipo sanguíneo desse cara, galera? E ele não reagiu com o anti-B, ó. O anti-B, ele não reagiu com esse cara. Então, qual é o tipo sanguíneo desse cara? Se ele só foi reconhecido pelo anti-A, é porque ele é do tipo sanguíneo A. Agora, vê, pensa comigo. Se eu pegar uma outra pessoa e quem aglutinou agora foi esse daqui, ó. Aglutinou. Significa que esse cara daqui, ele tem alguma substância que foi reconhecida pelo anti-B. Ele não foi reconhecida pelo anti-A. Logo, o que é que ele tem aqui para poder reagir? Ele tem o aglutinogênio B. Logo, ele é do tipo B. Vamos para a terceira situação? Nesse caso aqui, ó, o que é que acontece? As duas gotinhas aglutinaram. Tanto em contato com o anti-A, quanto em contato com o anti-B. Aí eu pergunto a vocês, vai, me diga. Ele é do tipo AB ou do tipo O? Veja, se ele reagiu com o anti-A é porque ele tem aglutinogênio A. Se ele reagiu com o B é porque ele tem um aglutinogênio B. Então ele é de que tipo?
Ele é do tipo AB. Beleza? Agora, se você colocar as gotinhas e mesmo na presença desses anticorpos não reagir, logo ele é do tipo O. É assim que é feita a descoberta da tipagem sanguínea para o sistema ABO. Beleza, galera? Tranquilo? Até aí? O que é que a gente vai fazer agora? Resolver duas questõezinhas, uma que eu trouxe de transfusão e outra que envolve genética para a gente matar esse assunto e garantir a resolução de qualquer questão que envolva sistema ABO. Vem comigo! Galera, olha essa questão aqui, caiu no Enem, para a gente entender que é importante a gente dominar esse conceito, tá? Muita gente errou essa questão porque eles não tiveram a oportunidade de ter essa aula como vocês estão tendo agora. Então não vamos mais cometer erros besta quando envolve sistema ABO. Vamos lá. Em um hospital havia 5 lotes de bolsa, tá? Aqui os 5 lotes, ó. Rotulados com códigos 1, 2, 3, 4 e 5. Cada lote continha apenas um tipo sanguíneo não identificado. Uma funcionária do hospital resolveu fazer a identificação utilizando 2 tipos de soro. O soro anti-A e o anti-B. Os resultados obtidos estão descritos no quadro. A pergunta que ele faz é: quantos litros de sangue eram do grupo sanguíneo do tipo A? Galera, presta atenção, vê. Eu tenho aqui os 5 lotes, transferi aqui os 5 lotes para cá, coloquei quantos litros tem de cada lote desse e a gente vai fazer a identificação conforme as informações que ele traz aqui pra gente. Vê, presta atenção, galera. Ele jogou o anti-A. O que é que a funcionária fez? Ela pegou lá na bolsa 2 gotinhas de sangue do primeiro lote, colocou numa plaquinha uma gotinha, na outra plaquinha outra gotinha do mesmo tipo sanguíneo. A mesma coisa ela fez para o 2, para o 3, para o 4 e para o 5. Não esquece, galera, não esquece. Aí a informação mais importante. Se o cara é A, ele tem um aglutinógeno A. Concorda comigo? E o aglutinógeno A, ele é reconhecido por quem? Ele é reconhecido pelo anti-A. Ou seja, se houver esse reconhecimento, as hemácias vão acontecer o que com elas? As hemácias vão se emaranhar todas, né? Elas vão se aglutinar. E é essa aglutinação que garante essa incompatibilidade sanguínea, beleza? Então, o cara que é do tipo A reage com o anti-A, aglutinou. Houve uma incompatibilidade. Por quê? Porque quem produz o anti-A, galera, é quem é do tipo B ou quem é do tipo O. Ou seja, o cara que é do tipo B, ele vai reconhecer o tipo A como um corpo estranho. E aí vai acontecer a reação de aglutinação. Então olha pra cá, vê. O que é que ele diz pra gente? Que no primeiro lote, quando ela jogou o soro anti-A, não aglutinou. Mas quando ela jogou o soro anti-B, aglutinou. Então, aqui, galera, aglutinou. Então o que é que significa? Que o anti-B reconheceu quem? O anti-B reconheceu o aglutinógeno B. Logo, o primeiro lote é de que tipo? É do tipo B. Beleza? Olha o segundo lote. O segundo lote, ele pegou o anti-A, jogou. Colocou o anti-B, jogou. O que aconteceu? Aglutinou com o anti-A. Nesse caso, olha só, aglutinou aqui, ó. O anti-A, ele reconhece quem? O A. Logo, esse tipo sanguíneo aqui é do tipo A. Olha o terceiro lote agora, galera. No terceiro lote, aglutinou os dois tipos as duas gotinhas lá, tanto para o soro anti-A quanto para o soro anti-B. Aglutinou aqui, aglutinou aqui. Significa que esse cara ele é reconhecido tanto pelo anti-B quanto pelo anti-A. Então ele tem os dois aglutinógenos. Logo ele é do tipo AB. No caso do quarto lote, o que aconteceu? Não aglutinou para nenhum dos dois. Nesse caso, galera, não aglutinou para nenhum dos dois. Significa que o anti-A e o anti-B não reconheceu nada. Ou seja, a pessoa que tem nada, em termos de aglutinógeno, a pessoa do tipo O. E na quinta situação, no quinto lote, não aglutinou para o anti-A e aglutinou para o B. Aglutinou apenas para cá, ó. Ou seja, essa pessoa, ela aglutinou com o anti-B. Ou seja, essa pessoa é do tipo B. A pergunta é, quantos litros de sangue eram do tipo sanguíneo A? Galera, quantos aqui é do tipo sanguíneo A? Só tem um lote 2, ou seja, 25 litros, letra B. Beleza? Vamos para outra situação? Vem comigo agora, a gente vai falar de genética associada ao sistema ABO. Então vamos agora para a segunda questão, galera. O heredograma mostra os tipos sanguíneos do sistema ABO de alguns familiares de João e de Maria. Tá aqui, João e Maria. Ó.
A probabilidade de João e Maria terem uma criança com o mesmo tipo sanguíneo da mãe de Maria é de quanto? Galera, presta atenção. Observa que ele dá algumas informações, mas eu não sei qual é o genótipo de João e de Maria. Vamos ver se dá para descobrir. Vou pegar essa figura e vou trazer para aqui agora. Vê, presta atenção, galera. Olha as informações que ele dá. Primeiro, que a mãe de João é O. E a gente sabe que O é ser Izinho, Izinho, certo? A irmã de João aqui é Izinho, Izinho também. Olha o detalhe, galera. Essa irmã dele aqui é B. Para ser B tem que ter um alelo B, o IB, beleza? Só que veja, esse IB daqui com certeza não veio da mãe, porque a mãe é Izinho, Izinho. Esse alelo com certeza veio do pai, então o pai é IB. Concorda comigo? Aí olha o detalhe, isso aqui é outra informação importante, vê. Se essa menina aqui é IB e esse alelo veio do pai, é porque a mãe só pode ter dado quem? Um Izinho. Então essa menina aqui é heterozigota, beleza? E olha, galera, se o pai teve um filho O é Izinho, Izinho, com certeza um desse veio da mãe e o outro veio de quem? Veio do pai. Então o pai é heterozigoto. Tranquilo? E João, professor? João é o quê? Galera, João, ele tem a mãe que é Izinho, Izinho. Com certeza a mãe de João mandar para ele só pode ter mandado um Izinho. E o outro, Ramon? O outro é o quê? Galera, vê. Nesse cruzamento aqui, IB, Izinho, IB, Izinho, com Izinho, Izinho, a gente pode ter quais genótipos possíveis? Esse com esse, IB, Izinho. Esse com esse, IB, Izinho. Esse agora com esse, Izinho, Izinho. E esse com esse, Izinho, Izinho. Ou seja, eu tenho chance aqui de 50% ser IB, Izinho e 50% ser Izinho, Izinho. Ok. Parcialmente eu resolvi a questão aqui de João, embora eu não tenha certeza o que João é. Por quê? Porque ele pode ser tanto IB, Izinho, quanto ele pode ser Izinho, Izinho, em 50% da chance, beleza? Nos casos aí. Agora vamos para Maria, vamos tentar entender a situação de Maria. Maria tem um pai que é O, e a gente sabe que O é ser Izinho, Izinho. Então, com certeza, o pai de Maria mandou um Izinho para ela. Beleza? Já começa daí. E a gente sabe, galera, o seguinte, vê, aí presta atenção, vê as matadas de charada agora. Para ser A, a pessoa tem que ser o quê, galera? IA, concorda comigo? E esse IA veio com certeza de quem? Não pode ter vindo do pai, só pode ter vindo da mãe. Então a mãe ela tem um IA. E com certeza esse irmão de Maria aqui, com certeza esse menino aqui, ó, ele tem o quê? Ele tem um Izinho que veio daqui. Então ele é heterozigoto. Esse rapaz daqui, galera, ele é B. Para ser B tem que ter pelo menos um IB. Esse B veio do pai? Não. Esse B só pode ter vindo de quem? Da mãe. Então, esse cara aqui, essa mulher no caso, ela é IB. E ele é o quê? IB, Izinho. Por quê? Porque o pai tem que ter mandado um Izinho para ele. Aí, olha só, galera. A pergunta que ele quer é, qual é a chance de João e Maria ter uma criança? Por que você botou um losango, Ramon? Porque nesse caso, galera, não interessa se é menino ou menino. Ele quer que seja uma criança, tá? Então a gente não vai se preocupar aqui com o sexo da criança. Qual a chance da criança ter o mesmo genótipo da mãe de Maria? É isso que ele pede. Aqui, ó. O mesmo tipo sanguíneo da mãe de Maria. Qual é o tipo sanguíneo da mãe de Maria? É IA e B. Então qual é a chance disso aqui acontecer? IA e B. É isso que ele quer. Beleza? Só que veja, tem como eu determinar para isso eu teria que saber o genótipo de João, teria que saber o genótipo de Maria. Eu sei que Maria tem um Izinho. E a gente viu que João poderia ser tanto o IB, Izinho, quanto o Izinho, Izinho. Maria tem como eu determinar? Também não, Ramon. Por quê? Porque se eu pegar esse cruzamento aqui, ó, se eu fizer, vou botar aqui em cima, IA e B com Izinho, Izinho, o que é que pode acontecer? Pode vir esse com esse e esse com esse, ou seja, IA, Izinho, IA, Izinho. Mas eu posso ter também aqui, ó, esse cruzamento agora, esse com esse. Ou seja, eu teria o que aqui? IB, Izinho, IB, Izinho. Ou seja, 50% de chance de ser IA, Izinho, 50% de chance de ser IB, Izinho. Ou seja, Maria poderia tanto ser IA, Izinho,
quanto ela poderia ser IB, Izinho, em 50% dos casos. Só que você concorda comigo, galera, que para nascer uma criança AB, se João for Izinho, Izinho, presta atenção, se eu considerar que João for Izinho, Izinho, essa situação não vai acontecer? Por quê? Porque se ele for Izinho, Izinho, pelo menos um desses Izinhos vai para a criança. Então não teria como ser AB. A mesma coisa aqui, Maria não poderia ser Izinho, Izinho. Concorda comigo? Então, o que é que acontece? Nesse caso, galera, nesse caso a gente tem que levar em consideração ou possibilitar ou descrever o que a questão me pede. Eu tenho que considerar a probabilidade do que a questão me exige, ela me pede. Então veja, galera, para ser IA e B, o que é que vai acontecer aqui? João, ele não pode ser Izinho, Izinho, ele pode ser IB, Izinho. Só que para eu considerar isso aqui, eu teria que considerar essa probabilidade. Ou seja, para João, vou botar aqui outra cor, para João ser IB, Izinho, isso aqui eu tenho que considerar que é uma probabilidade de quanto? De 50% de chance de acontecer. Concorda comigo? Aí veja, se João for IB, Izinho, esse IB ele poderia vir para cá. Logo, Maria teria que ser o quê? Maria teria que ser IA para poder possibilitar mandar o alelo IA. Só que olha o detalhe. Maria, galera, Maria para ser IAzinho, eu tenho aqui, ó, 50% de chance. Ou seja, para isso aqui acontecer, eu teria que também considerar essa probabilidade. 50% de chance, ou seja, 1/2. Só que se eu fizer esse cruzamento aqui agora, ó, vamos fazer esse cruzamento? IA, Izinho, que é Maria, com IB, Izinho, que é João. Se a gente fizer esse cruzamento, ó, esse com esse, depois esse com Izinho, vou ter IA, IB, vou ter IA com Izinho, agora esse com esse, depois esse com esse. Esse com o primeiro é IB, Izinho, e esse com esse, Izinho, Izinho. Qual é a chance para nesse cruzamento João e Maria, a gente tem uma criança que é AB? Tá aqui, ó, galera. A probabilidade disso acontecer é de 1 em 4 possibilidades. Ok. Tá, mãe, qual é a resposta? Galera, a resposta é eu ter que considerar, todas essas probabilidades. Para isso acontecer, João tem que ser assim. E Maria? Maria tem que ser assim. Então tem que ser assim e assim. O que é que eu faço? Regra do I. 1/2 vezes 1/2. E acontecendo isso, eu preciso que ele seja assim. Ou seja, I assim também. Regra do I também. Multiplico por 1/4, que é essa probabilidade. Então eu tenho como resposta o quê? 1/2 vezes 1/2 vezes 1/4. Eu tenho aqui 2 vezes 2. 1 vezes 1 vezes 1, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Essa é a probabilidade disso acontecer. Resposta letra D. Beleza? Tranquilo? Vou fazer o último desafio com você para que você possa responder agora. Presta atenção. Galera, desafio, presta atenção, fica ligado. Qual é o seu tipo sanguíneo? Você é do tipo sanguíneo O? É do tipo sanguíneo AB? Qual é o seu tipo sanguíneo? Não sabe não? Pergunta ao seu pai, pergunta à sua mãe. Veja só, presta atenção. Olha a situação. Imagina que você saiba o tipo sanguíneo do seu pai e ele seja AB. Vamos supor que o tipo sanguíneo da sua mãe seja A, ou vice-versa. Beleza? O pai CO e a mãe CAB. Trouxe essa situação hipotética. Vamos supor que essa seja a situação da sua família, dos seus pais. A pergunta é, você não sabe qual é seu tipo sanguíneo ainda. Qual é a probabilidade de você ser do tipo sanguíneo O? Presta atenção. Ah, eu vou lá perguntar aos meus pais. Aí você vai e pergunta e ele diz, meu filho, você é do tipo sanguíneo O. Vamos ver. Galera, primeiro separa os gametas. IA e B. Eu sei que para CAB tem que ser IA e B. E para CO tem que ser Izinho e Izinho. Então vamos separar os gametas de O agora. Izinho e Izinho. Fazendo todas as combinações possíveis. Esse com esse, IA, Izinho. Esse com esse, IA, Izinho. Esse com esse, IB, Izinho. E esse com esse, IB, Izinho. A pergunta é, qual é a probabilidade desse casal ter uma criança, uma filha, por exemplo, do tipo sanguíneo O? Tem alguém O aqui, galera? Ah, mas eu puxei a minha mãe. Galera, é 0%. Aí você diz, meu Deus do céu, eu descobri que meus pais são AB e O e eu sou do tipo O. Com certeza,
tem alguma coisa aí de errado. Lembrando que pai e mãe são aqueles que criam. O mais importante é você ter essa afetividade pelos seus pais. Independente do que tenha acontecido, você não pode ter sido filho, biologicamente falando, desses pais. A não ser que a gente esteja falando aí do falso O. Então há ainda uma esperança. Beleza, galera? Então cuida. Ah, irmão, e se eu for do tipo AB? Eu sou O, eu puxei a minha mãe. Eu sou AB, eu puxei, meu irmão puxou o meu pai. Galera, nesse cruzamento aqui tem também algum acontecimento que pode ser AB? Também não. Então, nesse caso, galera, nesse tipo de cruzamento aqui, ó, AB com O, não tem como surgir, ou não teria como surgir, nenhuma dessas possibilidades. Beleza? Então, isso é biologia, isso é Ramon Gadelha. Tamo junto. Valeu!